Durante a Segunda Guerra Mundial, as potências aliadas enviaram dezenas de mulheres como agentes secretas para territórios ocupados pelos nazistas. Eles trabalhavam sozinhos, sem uniformes, usando identidades falsas. O trabalho deles era fundamental: manter contato com os aliados, coordenar o lançamento de armas e apoiar a resistência. O Terceiro Reich não os considerava combatentes. Eles foram classificados como espiões ilegais. Quando foram capturados, eles estavam além de qualquer proteção legal. O que aconteceu depois não foi registrado e poucos sobreviveram para contar a história. O que aconteceu depois da captura? Por que as convenções internacionais não foram aplicadas? Como foi possível que dezenas de agentes tenham desaparecido sem deixar vestígios no meio da Europa ocupada? A espiãs, o pesadelo invisível do Terceiro Reich. A Segunda Guerra Mundial não foi travada apenas em campos de batalha convencionais. Ao mesmo tempo, desenvolveu-se um conflito secreto de inteligência, sabotagem e operações clandestinas. Em 1940, o governo britânico criou o Special Operations Executive, SOE, com o mandato de realizar sabotagem, espionagem e subversão em territórios ocupados pelo Terceiro Reich. Uma das principais inovações do SOE foi o recrutamento de mulheres como agentes de campo. O motivo era operacional. Nos territórios ocupados, homens em idade militar eram alvo de suspeita imediata, enquanto as mulheres podiam circular com mais liberdade. Agentes femininas eram treinadas em criptografia, comunicação de rádio, explosivos, evasão, paraquedismo, combate corpo a corpo e resistência a interrogatórios. O SOE enviou operadores de rádio, mensageiros, coordenadores de sabotagem e agentes de ligação da resistência para vários países europeus, particularmente para a França. Muitos operavam sem uniforme, vestidos com roupas civis e em completo isolamento. O trabalho incluía a transmissão de mensagens codificadas, o transporte de armas, a organização de ataques contra alvos alemães e a coordenação de lançamentos aéreos aliados. A Gestapo e o Sicherheitsdienst desenvolveram métodos específicos para detectar essas atividades. Eles usaram equipes móveis de radiogoniometria para rastrear transmissões, conduziram ataques sistemáticos em cidades e vilas e organizaram redes de informantes para identificar padrões de movimento incomuns, especialmente mulheres solteiras carregando itens suspeitos como malas pesadas ou equipamentos de rádio. Uma vez capturados, os espiões não eram tratados como prisioneiros de guerra. A Convenção de Genebra não se aplica a civis envolvidos em atividades de espionagem em território inimigo. As mulheres foram classificadas como agentes ilegais e transferidas para centros de detenção e interrogatório. Uma das mais importantes era a sede da Gestapo na Avenida Foch, em Paris, onde eram usados métodos sistemáticos de interrogatório, incluindo espancamentos, privação de sono, ameaças de execução, simulações de tiroteios e manipulação psicológica. Aqueles que não foram executados imediatamente foram transferidos para o sistema de campos de concentração. O principal centro de detenção feminino no Reich era Ravensbrück, localizado a 90 quilômetros de Berlim. Lá, os agentes eram mantidos em condições de trabalho forçado, superlotação, desnutrição e isolamento. A maioria dos espiões capturados foi registrada na categoria Nacht und Nebel, noite e neblina, uma diretiva emitida por Hitler em 1941 que autorizava o desaparecimento sem julgamento ou registro oficial de prisioneiros classificados como ameaças políticas. Essas mulheres foram apagadas do sistema judicial. Eles não podiam receber correspondência, seus países de origem não eram informados sobre seu paradeiro e seus nomes não apareciam nas listas de prisioneiros. Alguns foram levados para Dachau, Buchenwald ou outros campos para execução. Em vários casos documentados, execuções foram realizadas sem aviso prévio, sem julgamento e sem registro formal. O método mais comum era atirar na nuca nos pátios dos campos de concentração. Os corpos foram cremados imediatamente. Os registros do SOE documentam pelo menos 39 agentes femininas destacadas na França. Um número significativo foi capturado, interrogado e executado sob o sistema Nacht und Nebel. Arquivos recuperados após a guerra pelas forças aliadas e pesquisas do pós-guerra tornaram possível estabelecer os nomes, locais e datas aproximadas de morte de várias dessas mulheres. A maioria foi presa entre 1943 e 1944
e executada entre o final de 1944 e o início de 1945, sem julgamento ou devido processo legal. O tratamento das espiãs capturadas pelo regime nazista incluía interrogatórios sem limites legais, classificação como alvos de desaparecimento, confinamento solitário prolongado, trabalho forçado, privação sistemática de alimentos, transferência entre campos sem registro, execução extrajudicial e destruição imediata do corpo sem retorno aos parentes ou registro oficial de óbito. A implementação do sistema Nacht und Nebel, a exclusão dessas mulheres do status de combatentes legais e o uso sistemático de desaparecimento e execução sem julgamento constituíram o principal método operacional do regime nazista contra agentes femininas capturadas do SOE e de outras redes de espionagem aliadas. Noor Khan, o espião que enfrentou o Reich. Noor nasceu em 1º de janeiro de 1914 em Moscou, na improvável encruzilhada de culturas, religiões e filosofias. Seu pai, Hazrat Inayat Khan, era um músico indiano e professor sufi, descendente direto de Tipu Sultan, o lendário governante de Mysore que resistiu ao colonialismo britânico. Sua mãe, Ora Ray Baker, uma americana que adotou o nome Amina Begum após o casamento, veio de uma família com raízes no movimento transcendentalista americano. Deste casamento excepcional surgiu uma garota destinada a desafiar todas as categorias convencionais. A família Khan mudou-se para Londres logo após a Revolução Russa e acabou se estabelecendo em Suresnes, perto de Paris, onde Noor e seus irmãos cresceram em uma atmosfera de contemplação espiritual, música e literatura. A Vila Fazal Manzil, sua casa nos arredores de Paris, tornou-se um centro de disseminação do sufismo no Ocidente, atraindo artistas, filósofos e buscadores espirituais. Nesse ambiente de refinamento cultural e profundidade espiritual, Noor desenvolveu uma personalidade distinta, introvertida, mas intensamente empática, delicada nas maneiras, mas inabalável nas convicções. Ela estudou psicologia infantil na Sorbonne e música no Conservatório de Paris, onde dominou a harpa e o piano. Sua sensibilidade artística também a levou à escrita. Em 1939, ele publicou 20 Contos Jataka, adaptações de histórias budistas para crianças, onde sua filosofia de não violência e compaixão universal foi capturada em cada página. O mundo idílico de Noor desmoronou quando tanques alemães cruzaram as fronteiras francesas em 1940. A família fugiu primeiro para Bordeaux e finalmente para a Inglaterra, onde ela passou por uma profunda crise existencial. Os princípios sufis de paz universal que ele abraçou durante toda a sua vida pareciam insuficientes diante da ameaça existencial do nazismo. Em uma carta ao seu irmão Vilayat, ele escreveu: "Tudo em que acreditei está sendo testado. De que adianta falar sobre amor universal se não defendemos aqueles que estão sendo esmagados? Às vezes a inação se torna cumplicidade." Enquanto lutava com esses dilemas morais, Noor se voluntariou para a Força Aérea Auxiliar Feminina, WAAF, onde foi treinada como operadora de rádio. Suas habilidades excepcionais, ele era fluente em 4 idiomas, tinha formação musical que facilitava o aprendizado do código Morse e possuía memória fotográfica para códigos e frequências, logo chamaram a atenção do Executivo de Operações Especiais. Após concluir seu treinamento, Noor se tornou a primeira operadora de rádio enviada à França ocupada. Na noite de 16 de junho de 1943, ela foi lançada de paraquedas perto de Angers, sob o codinome Madeleine. A missão deles era se juntar ao Circuito Prosper em Paris, um dos mais importantes grupos de resistência coordenados pelo SOE. O destino tinha um teste terrível reservado. Pouco depois de sua chegada, o Circuito Prosper foi desmantelado pela Gestapo. Dezenas de policiais foram presos, esconderijos foram comprometidos e depósitos de armas foram confiscados. Foi um dos golpes mais devastadores contra a resistência, possivelmente resultado de infiltração. O SOE, ciente do perigo extremo, ordenou que ele retornasse imediatamente para a Inglaterra. Aqui surge a verdadeira estatura moral de Noor. Ao contrário de outras decisões heróicas tomadas no calor da batalha, a dele foi friamente deliberada. Eu sabia que era o único operador de rádio ativo em Paris.
Se ela partisse, a comunicação entre a resistência e Londres seria completamente cortada. Em uma transmissão criptografada, ele comunicou sua decisão. Não posso abandonar meus colegas franceses. Alguém precisa manter a linha aberta. Pelos 4 meses seguintes, Nour viveu uma existência fantasmagórica nas ruas de Paris. Ele mudava constantemente de aparência e endereço, transportando seu pesado equipamento de rádio em uma mala comum. As transmissões eram extremamente perigosas. Os alemães mobilizaram vans com detectores de rádio que conseguiam triangular um sinal em minutos. Cada mensagem enviada era potencialmente a última. Em 13 de outubro de 1943, a sorte de Nour acabou. Ela foi traída por René Gary, irmã de um membro da resistência, possivelmente por ciúmes ou por causa da recompensa de 100 mil francos que os alemães estavam oferecendo. A Gestapo cercou seu apartamento na Rue de la Faisanderie e a prendeu. Com ele, eles capturaram seu livro de códigos que continha todas as suas frequências e tempos de transmissão. Um golpe devastador para a segurança das comunicações dos aliados. Nour foi designado para Hans Joseph Kiefer, chefe da seção de contra-inteligência em Paris, que empregava métodos que combinavam pressão psicológica com promessas de tratamento preferencial. Ao contrário de outros prisioneiros que foram brutalmente torturados desde o primeiro dia, foi oferecido inicialmente cooperação a Nour. Kiefer, impressionado com seus modos aristocráticos e nobre ascendência indiana, tentou transformá-la em uma agente dupla. Ele lhe mostrou evidências de que seus contatos haviam sido presos e garantiu que sua luta não era mais inútil. Durante dias, ele alternou ameaças veladas com tratamento aparentemente respeitoso. Nour respondeu com um silêncio que deixou seus captores perplexos. Ele não negociou, não implorou, simplesmente se recusou a falar sobre questões operacionais. Essa resistência passiva, enraizada em seu treinamento sufi, provou ser tão eficaz quanto o desafio direto de outros prisioneiros. Finalmente, frustrado, Kiefer ordenou métodos mais severos, mas ainda não obteve nenhuma informação útil. A determinação de Nour foi dramaticamente demonstrada quando, após semanas de cativeiro, ele tentou escapar 2 vezes da prisão da Avenida Foch. Na segunda tentativa, ela conseguiu chegar ao telhado antes de ser recapturada. Esses atos, notavelmente ousados para alguém anteriormente descrito como tímido e frágil, enfureceram seus captores. Ela foi reclassificada como prisioneira extremamente perigosa e transferida para a Alemanha sob condições de segurança extremamente altas. Em novembro de 1943, Nour chegou à prisão de Pforzheim, onde experimentou um regime criado para destruir até as almas mais fortes, o isolamento total. Durante 10 meses, ela foi mantida em confinamento solitário, acorrentada de pés e mãos, com comida mínima e sem comunicação humana. Esse método de tortura, que evita marcas físicas visíveis enquanto destrói a psique do prisioneiro, era considerado especialmente eficaz contra mulheres pelos psicólogos da SS. Ao contrário do interrogatório, que busca extrair informações, o isolamento prolongado tem um propósito diferente: aniquilar a identidade e a vontade. Para alguém como Nour, cuja vida foi centrada em conexões humanas, família, música, narrativa, a privação do toque representava uma forma particularmente cruel de tormento. O único registro que temos desse período são os relatórios do carcereiro, que observou com frustração que o prisioneiro mantém uma atitude incompreensivelmente serena. O ato final do drama de Nour ocorreu em setembro de 1944, quando ela foi transportada junto com outros prisioneiros para o campo de concentração de Dachau. Em 13 de setembro, sem julgamento ou pretensão de legalidade, ela foi levada para o quintal do campo. Uma testemunha sobrevivente, Eliane Plewman, relatou mais tarde que Nour foi forçado a se ajoelhar e depois executado com um tiro na nuca. Suas últimas palavras, de acordo com este testemunho, foram liberdade. Ele tinha 30 anos. Após a guerra, conforme detalhes de sua morte gradualmente surgiram por meio de testemunhos e documentos recuperados, Nour Inayat Khan recebeu honrarias póstumas, a Cruz de Jorge Britânica e a Croix de Guerre francesa com estrela de prata. Em 2012, a princesa Anne da Inglaterra inaugurou uma estátua em sua homenagem na Gordon Square, em Londres, o primeiro monumento público no Reino Unido dedicado a uma mulher muçulmana. Nancy Wake, a mulher que fez a Gestapo tremer.
Nascida em 30 de agosto de 1912 em Wellington, Nova Zelândia, Nancy teve uma infância marcada pela instabilidade. Quando ela tinha apenas 2 anos, sua família se mudou para Sydney, na Austrália, onde seu pai logo abandonou a casa, deixando-a com 5 irmãos e uma mãe lutando para sustentá-los. Essa experiência precoce de adversidade forjou nela 2 qualidades definidoras: independência feroz e desprezo pelas convenções sociais. Aos 16 anos, Nancy deixou a escola e começou a trabalhar. Com suas economias, ela embarcou em uma jornada que a levaria primeiro a Nova York e depois a Londres, onde estudou jornalismo e finalmente foi para Paris como correspondente do grupo Hearst. Longe de se limitar a cobrir moda ou sociedade, funções normalmente atribuídas a jornalistas mulheres, Nancy se especializou em política internacional. Seus relatórios da Áustria e da Alemanha, em meados da década de 1930, estavam entre os primeiros a documentar as perseguições antissemitas do regime nazista. Vi homens e mulheres amarrados às rodas de carroças, espancados publicamente por serem judeus. Ele relembraria anos depois. Vi seus negócios destruídos, suas sinagogas incendiadas. A partir daquele momento, soube que o nazismo era meu inimigo. Em 1937, Nancy se casou com Henri Fioca, um rico empresário francês. Estabelecidos em Marsella, eles levaram uma vida de privilégios que poderia tê-los isolado da realidade política. Mas quando os alemães invadiram a França em 1940, Nancy não hesitou em arriscar tudo. Ele começou a usar a Vila Fioca como ponto de trânsito para refugiados que fugiam da ocupação. Logo, ela estabeleceu contato com redes clandestinas de evasão e se tornou uma das principais coordenadoras de rotas de fuga para a Espanha. Ao contrário de outros agentes que foram recrutados formalmente para a espionagem, Nancy se tornou espiã por iniciativa própria, motivada por uma indignação visceral contra a ocupação nazista. Seu método também não seguia protocolos estabelecidos. Ele improvisava constantemente, confiando em sua engenhosidade, sua atratividade física e sua extraordinária compostura para driblar controles e escapar de suspeitas. Essa fase inicial de sua resistência revela um aspecto importante da contra-inteligência nazista: sua subestimação sistemática das mulheres. Apesar de suas atividades cada vez mais audaciosas, Nancy conseguiu operar por 2 anos sem ser presa, em parte porque os oficiais alemães simplesmente não conseguiam conceber que uma mulher elegante e sociável, que frequentava os melhores restaurantes de Marsella, pudesse ser simultaneamente uma das agentes mais eficazes da resistência. Entretanto, em 1943, sua reputação já havia crescido demais. A Gestapo a apelidou de La Souris Blanche, a ratinha branca, por sua capacidade de escapar de armadilhas. Eles ofereceram 5 milhões de francos por sua captura, uma das maiores recompensas para qualquer combatente da resistência. Seu nome estava no topo de todas as listas de procurados no sul da França. À medida que a caçada se intensificava, Nancy embarcou em uma das fugas mais extraordinárias da guerra. Em 6 tentativas anteriores, ela havia sido detida em postos de controle de fronteira. No 7º, ele atravessou os Pirineus a pé por rotas de pastores em pleno inverno. Foram 71 horas de marcha contínua pela neve e gelo, com patrulhas alemãs procurando ativamente por ela. Ao chegar à Espanha, ela foi brevemente detida pelas autoridades franquistas, mas conseguiu entrar em contato com o consulado britânico, o que facilitou sua transferência para Londres. Lá, diferentemente do que aconteceu com Norcan, cujos avaliadores duvidaram de sua adequação, os recrutadores do SOE imediatamente reconheceram Nancy Wake como uma agente excepcional. A fase de preparação revelou outra faceta do caráter de Nancy. Essa mulher, que era socialmente expansiva e até hedonista, demonstrava uma disciplina implacável. Ele dominou o paraquedismo, o manuseio de explosivos, a transmissão de código Morse e o combate corpo a corpo com uma eficiência que surpreendeu seus instrutores. Ele se destacou particularmente no manejo de armas. Sua mira com uma pistola era inigualável entre as recrutas femininas. Em 29 de abril de 1944, sob o codinome Helene, Nancy foi lançada de paraquedas na região de Auvergne, no centro da França. A missão deles era coordenar o lançamento de armas para a resistência local e organizar a sabotagem antes do desembarque na Normandia.
mas o que ele encontrou ao pousar foi muito além de suas ordens iniciais. Os maquis, guerrilheiros rurais franceses da região, eram desorganizados, mal armados e não tinham liderança eficaz. Nancy, em um movimento sem precedentes para uma agente mulher, assumiu o controle operacional direto de mais de 7.000 resistentes. Ele transformou um conjunto disperso de grupos em uma força de combate disciplinada que realizou ataques coordenados contra guarnições alemãs, infraestrutura ferroviária e comboios de suprimentos. Este período revela uma diferença fundamental na abordagem de Nancy em comparação com outros agentes. Enquanto a maioria operava no mais absoluto sigilo, ela adotou uma postura de confronto direto. Ele não se limitou a transmitir informações ou coordenar nas sombras. Ele liderou pessoalmente ataques, executou emboscadas e participou de combates abertos contra unidades alemãs. Talvez o episódio mais extraordinário da carreira de Nancy Wake tenha ocorrido em junho de 1944, quando a rede de comunicações de seu grupo Maquis foi comprometida após a captura de seu operador de rádio. Incapaz de entrar em contato com Londres para coordenar o lançamento de armas, Nancy embarcou em uma jornada de bicicleta de mais de 500 quilômetros pelo território ocupado, pedalando por 71 horas com poucas pausas para chegar a outro posto de transmissão. Esse feito físico, comparável às etapas mais difíceis do Tour de France, foi realizado sob constante ameaça de captura, portando documentos falsos e passando por inúmeros postos de controle. Quando finalmente chegou ao seu destino, ele enviou a mensagem, dormiu por 6 horas e partiu em sua viagem de volta por uma rota diferente. Os suprimentos que ele solicitou permitiram que ele armasse seu grupo para a batalha decisiva contra a 2ª Divisão Panzer SS, que tentava recuar para o norte após o desembarque na Normandia. Sob a liderança de Nancy, os maquis causaram mais de 1.400 baixas alemãs e perderam apenas 100 homens. Este período revela um contraste significativo com o caso de Nur Khan. Ambos eram operadores de rádio, mas enquanto Nur trabalhava na solidão urbana, transmitindo informações, Nancy operava em um contexto rural e comandava diretamente tropas irregulares. Se Nur mostra a guerra clandestina, Nancy representa a transição para o combate aberto que caracterizou a fase final da ocupação. Ao contrário da maioria das agentes femininas do SOE, Nancy Wake sobreviveu à guerra. Ela foi condecorada por 5 países. Recebeu a medalha George Britânica, a Médaille de la Résistance e Croix de Guerre Francesa, a medalha presidencial da Liberdade dos Estados Unidos e a medalha da Liberdade com palma de bronze. Décadas depois, em 2004, ela foi nomeada Companheira da Ordem da Austrália. Sua sobrevivência oferece uma perspectiva única sobre o impacto psicológico de longo prazo dessas operações. Ao contrário dos oficiais homens, que frequentemente recebiam cargos governamentais ou diplomáticos após a guerra, Nancy achou difícil se reintegrar à vida civil. "A guerra arruinou minha vida normal", ele confessou em uma entrevista. "Depois que você sente aquela descarga de adrenalina, aquela sensação absoluta de propósito, todo o resto parece sem graça." Essa dificuldade de readaptação reflete uma realidade pouco discutida sobre oficiais femininas. Depois de desempenhar papéis tradicionalmente masculinos durante a guerra, esperava-se que elas retornassem facilmente a posições domésticas e subordinadas na sociedade do pós-guerra. Muitos, como Nancy, acharam essa transição impossível. Em 1949, Nancy tentou entrar na política australiana como candidata liberal, mas foi derrotada. Ele retornou à Europa, onde trabalhou para o Departamento de Inteligência da Embaixada Britânica em Paris. Ele publicou suas memórias, The White Mouse, 1985, que inicialmente receberam pouca atenção. Somente nas últimas 2 décadas de sua vida, o interesse por sua história cresceu significativamente. Nancy Wake morreu em 7 de agosto de 2011, aos 98 anos, em Londres. Até o fim, ele manteve seu espírito de luta e seu desdém pelas convenções. Ele havia solicitado que suas cinzas fossem espalhadas nas colinas de Auvergne, onde ele lutou com seus maquis. Denise Bloch, a judia que sabotou Hitler. Enquanto agentes como Nancy Wake e Violette Szabo alcançaram notoriedade por ações espetaculares, Denise representa a maioria dos espiões cuja coragem consistia em absoluta discrição,
consistência metódica e construção paciente de redes que sustentassem a resistência. Nascida em 21 de janeiro de 1916 em Paris, Denise veio de uma família judia profundamente integrada à sociedade francesa. Seu pai, Jacques-Henri Bloch, era um empresário respeitado com fortes conexões na comunidade empresarial parisiense. Ao contrário de Noor Khan, cuja infância foi passada em uma atmosfera de espiritualidade e arte, ou Nancy Wake, cuja infância foi marcada pela instabilidade familiar, Denise cresceu em um ambiente de estabilidade burguesa e educação clássica francesa. Essa normalidade enganosa escondia qualidades excepcionais: um intelecto analítico notável, domínio de vários idiomas, francês, inglês, alemão, e uma discrição natural que a tornava quase invisível em qualquer ambiente social, exatamente o que se procura em um agente secreto. A invasão alemã de 1940 mudou radicalmente sua vida. Como judia, ela imediatamente passou de cidadã respeitada a alvo de perseguição. Seu pai e 2 de seus irmãos foram presos e enviados para campos de prisioneiros de guerra. Denise, junto com sua mãe Suzanne e seu irmão mais novo, Jean-Claude, começou uma vida nômade de identidades falsas e mudanças de endereço para evitar a deportação. Esse período revela um aspecto pouco discutido do sistema de perseguição nazista: a morte civil que precedia a morte física de suas vítimas judias. Mesmo antes de serem presos, os judeus eram sistematicamente despojados de suas propriedades, profissões, direitos civis e, por fim, de sua própria identidade. Para Denise, como para muitos outros, a primeira experiência de resistência não foi um ato de sabotagem, mas o simples ato de continuar a existir sob uma identidade falsa, recusando-se a desaparecer como o sistema pretendia. Depois de mais de um ano se mudando entre esconderijos, a família Bloch conseguiu cruzar para a zona desocupada da França, estabelecendo-se em Lyon. Lá, em vez de se limitar à sobrevivência pessoal, Denise começou a colaborar ativamente com a resistência. Por meio de Jean-Maxime Aron, um engenheiro judeu que trabalhava para redes clandestinas ligadas aos britânicos, ele entrou em contato com grupos que ajudaram pilotos aliados abatidos e prisioneiros fugitivos a escapar para a Espanha e Suíça. Seu papel inicial era puramente logístico. Ele entregava mensagens, servia como elo entre as células e, ocasionalmente, oferecia seu apartamento como um local seguro. Esse trabalho aparentemente modesto exigia coragem e compostura notáveis. Cada documento que ela carregava, cada mensagem que ela transmitia, era potencialmente uma sentença de morte se descoberta pelos frequentes postos de controle alemães. Um aspecto que distingue o caso de Denise Bloch do de outros policiais é a dupla ameaça que ela enfrentou. Para espiões como Noor Khan ou Nancy Wake, a captura significaria execução por espionagem. Para Denise, uma judia que opera sob uma identidade falsa, a captura significaria 2 sentenças, como espiã e como judia. Isso aumentou exponencialmente o risco, pois até mesmo uma prisão de rotina por infrações menores poderia expor sua verdadeira identidade racial e condená-la à deportação. Após uma breve detenção na Espanha, onde as autoridades de Franco mantinham uma política ambígua em relação aos refugiados judeus, Denise conseguiu entrar em contato com representantes britânicos que facilitaram sua transferência para Londres. Lá, em vez de procurar um refúgio seguro pelo resto da guerra, ele se candidatou para se juntar ativamente ao SOE. Os avaliadores do SOE encontraram nela qualidades diferentes, mas complementares, às de agentes como Noor ou Nancy. Se Noor trouxe sensibilidade cultural e Nancy audácia combativa, Denise ofereceu meticulosidade organizacional e uma capacidade excepcional de memorizar detalhes. Ela foi treinada como operadora de rádio, a posição mais perigosa na espionagem de campo. Enquanto um mensageiro ou sabotador podia passar despercebido, um operador de rádio sempre deixava uma assinatura eletromagnética detectável. Um mensageiro pode esconder um pedaço de papel, explicava um manual de treinamento do SO. Um operador de rádio se esconde, mas sua transmissão é sempre visível. Em 2 de março de 1944, Denise Bloch saltou de paraquedas perto de Châteauroux ao lado de Robert Benoit, um famoso piloto de corrida que virou agente da SOE. Sua missão, sob o codinome Ambroise, era reorganizar as redes de resistência na região de Nantes, depois de terem sido severamente danificadas pela infiltração alemã.
Durante os 3 meses seguintes, Denise serviu como elo vital entre Londres e os grupos de resistência espalhados pelo oeste da França. O trabalho deles era receber e transmitir códigos para lançamentos aéreos de armas e suprimentos, coordenar ações de sabotagem e facilitar a evasão de agentes comprometidos. Ele fez isso transportando seu pesado equipamento de transmissão entre fazendas isoladas, igrejas abandonadas e casas seguras, sempre ciente de que cada transmissão poderia ser detectada por unidades móveis de rastreamento de rádio alemãs. A habilidade técnica de Denise era notável. Ele desenvolveu um sistema que lhe permitiu montar seu equipamento em menos de 3 minutos, transmitir mensagens codificadas em menos de 90 segundos e desaparecer antes que os detectores alemães pudessem triangular sua posição. Essa habilidade técnica, combinada com sua aparência comum, uma jovem francesa comum que poderia ser secretária ou assistente de loja, como um colega combatente da resistência a descreveu, permitiu que ela operasse por mais tempo do que um operador de rádio comum, cuja expectativa de vida no campo raramente ultrapassava 6 semanas. Em 18 de junho de 1944, logo após o desembarque na Normandia, o primeiro elo da corrente foi quebrado. Robert Benoit foi capturado em Paris após ser traído por um colaborador. Um dia depois, usando informações extraídas dele, a Gestapo localizou Denise em uma casa de campo perto de Sermaize. Ela foi pega no meio de uma transmissão, com seu equipamento de rádio funcionando, evidência irrefutável de espionagem. Transferida para a sede da Gestapo, na Avenida Foch, em Paris, Denise enfrentou um tipo de interrogatório diferente do que Noor-Khan. Embora os alemães tenham tentado inicialmente converter Noor em uma agente dupla, eles aplicaram o que os manuais internos chamavam de confronto máximo a Denise. Violência física imediata combinada com humilhação específica de gênero. A Gestapo não aplicou um protocolo único, mas adaptou seus métodos de acordo com sua avaliação do prisioneiro. Em Denise, eles identificaram qualidades de resistência silenciosa semelhantes às de Noor, mas sem a origem aristocrática que inicialmente protegeu esta última. Somou-se a isso sua condição de judeu, o que para os interrogadores representava uma confirmação de sua estrutura ideológica. A conexão imaginária entre judaísmo, bolchevismo e resistência que assombrava o pensamento nazista. Durante semanas, Denise suportou interrogatórios que combinavam espancamentos, privação sensorial e ameaças contra sua família. Relatórios internos da Gestapo, recuperados após a guerra, mostram a frustração de seus interrogadores. A prisioneira demonstra uma obstinação característica de sua raça. Ela mantém a mesma versão apesar das evidências contrárias. Recomendamos uma classificação especial. Essa classificação especial veio em agosto de 1944. Com as forças aliadas se aproximando de Paris, Denise foi transferida para a Alemanha junto com outros 2 agentes britânicos, Violette Szabo e Lilian Rolfe. Todas as 3 foram enviadas diretamente para Ravensbrück, o maior campo de concentração exclusivamente feminino do Reich. A experiência de Denise em Ravensbrück diferiu da de outros prisioneiros políticos em um aspecto fundamental. Como judia, ela enfrentou um duplo estigma. O sistema de campos de concentração nazista operava com uma hierarquia interna de prisioneiros, com os judeus ocupando o escalão mais baixo. Embora os 3 agentes tenham sido classificados como prisioneiros Nacht und Nebel e isolados do resto da população do campo, Denise também foi marcada com a estrela amarela, o que significava rações ainda menores e trabalho mais duro. Em 5 de fevereiro de 1945, Denise, Violette e Lilian foram separadas do resto dos prisioneiros. Um guarda informou que eles seriam transferidos para um campo de trabalho menos severo. Era a mentira padrão que precedia as execuções. Eles foram levados para o quintal do crematório do campo, onde um oficial da SS os fez se ajoelhar um por um. Um tiro na nuca acabava com cada vida. Seus corpos foram imediatamente cremados. Denise Bloch tinha 29 anos. Como tantos outros judeus assassinados no Holocausto, a ele foi negado até mesmo um túmulo, um lugar onde sua memória pudesse ser fisicamente ancorada. Suas cinzas foram misturadas às de milhares de outras vítimas, numa tentativa de apagar não apenas sua vida, mas a própria prova de sua existência. Após a guerra, graças aos depoimentos dos sobreviventes e à pesquisa incansável do SOE,
Sua história foi parcialmente reconstruída. O Reino Unido concedeu-lhe postumamente a Comenda do Rei por conduta corajosa, e a França a condecorou com a Legião de Honra, a Cruz de Guerra e a Medalha da Resistência. Seu nome aparece no Memorial de Valenciennes, que homenageia agentes do SOE executados, e no Memorial de Brookwood, em Surrey, Inglaterra. Odette Sansom, a espiã que enganou a Gestapo e sobreviveu. Nascida Odette Marie-Céline Brailly em 28 de abril de 1912 em Amiens, França, sua infância foi marcada por perdas traumáticas. Seu pai, Gaston Brailly, um herói da Primeira Guerra Mundial, morreu em decorrência de ferimentos de combate quando ela tinha apenas 6 anos de idade. Essa perda precoce incutiu em Odette uma consciência aguda do sacrifício patriótico, um valor que guiaria suas decisões décadas depois. Aos 7 anos, ela enfrentou outro teste decisivo. Contraiu poliomielite, uma doença que a deixou temporariamente paralisada e cega por meses. Contra todas as probabilidades, ele se recuperou totalmente. Ao contrário de outros agentes como Noor ou Nancy, que se juntaram à guerra clandestina quando eram jovens e solteiras, Odette já era mãe de 3 meninas quando começou sua carreira como espiã. Casada com um inglês, Roy Sansom, ela se estabeleceu em Somerset, Inglaterra, levando uma vida convencional como dona de casa até que a guerra transformou sua existência. Seu recrutamento para o SOE ocorreu por uma coincidência quase cômica. Em 1942, o almirantado britânico fez um chamado público para fotografias da costa francesa que pudessem ajudar no planejamento de operações militares. Odette, que guardava fotos de sua infância, atendeu a chamada, mas erroneamente enviou as fotos para o departamento errado, que acabou sendo um escritório secreto do SOE. Esse erro administrativo a colocou em contato com recrutadores que ficaram impressionados com seu conhecimento detalhado da geografia francesa e seu domínio nativo do idioma. Quando ele foi convidado para trabalhar como agente de campo, sua família se opôs veementemente. Roy Sansom argumentou que, como mãe de 3 filhas pequenas, seu lugar era em casa. A própria mãe de Odette implorou que ela considerasse os riscos. Após treinamento intensivo, Odette foi designada para a missão Spindle sob o codinome Lizzie. Ao contrário de Noor, que saltou de paraquedas, ou Nancy, que cruzou os Pirineus a pé, Odette foi infiltrada pelo mar em 31 de outubro de 1942, em um barco de pesca que a desembarcou na costa mediterrânea francesa, perto de Cannes. Sua missão era servir como mensageira e coordenadora da rede liderada por Peter Churchill, sem parentesco com o primeiro-ministro britânico, que operava no sudeste da França e nos Alpes. Durante meses, Odette operou com notável eficiência, movendo-se entre aldeias alpinas como uma cidadã francesa comum que havia retornado ao seu país após o início da guerra. Sua fachada era impecável, seu francês perfeito e seu conhecimento dos costumes locais incontestável. Ele facilitou o lançamento aéreo de suprimentos para a resistência e transmitiu informações vitais sobre os movimentos das tropas italianas na fronteira. Durante esse período, Odette desenvolveu um relacionamento romântico com Peter Churchill, complicando a dinâmica profissional, mas também fornecendo uma cobertura adicional, a de um casal francês comum. Essa relação teria consequências imprevistas quando ambos fossem capturados. Em 16 de abril de 1943, Odette e Peter foram traídos por um agente duplo, Hugo Bleicher, que havia se infiltrado na rede deles, se passando por um oficial alemão dissidente. A operação que levou à captura deles ilustra a sofisticação que a contra-inteligência alemã havia alcançado em 1943. Bleicher não apenas os prendeu, mas construiu uma elaborada operação de engano que durou semanas, criando uma falsa sensação de confiança antes da armadilha final. A captura de Odette marca o início de um capítulo que a distingue de outros agentes. Sua extraordinária capacidade de guerra psicológica dentro do sistema de interrogatório. Ao contrário de Noor Khan, que se refugiou no silêncio, ou Nancy Wake, que teria respondido com desafio aberto, Odette adotou uma terceira abordagem: manipulação tática de seus interrogadores. Desde o primeiro momento de seu cativeiro, Odette implementou uma estratégia ousada. Ela alegou que Peter Churchill era sobrinho do primeiro-ministro britânico Winston Churchill, o que era falso, e que ela era sua esposa. Essa mentira aparentemente simples tinha um propósito múltiplo.
Proteger Peter, apresentando-o como um prêmio potencialmente valioso para futuras negociações, e atrair a atenção dos interrogadores para si mesma, desviando-a de outros membros de sua rede. Transferida para a prisão de Fresnes, nos arredores de Paris, Odette enfrentou um dos interrogadores mais notórios da Gestapo, Ernst Vogt, especialista em dobrar agentes femininas. Os métodos de Vogt combinavam violência física, arrancar unhas, queimar com ferros em brasa, com manipulação psicológica, alternando brutalidade com gentileza calculada. O que Vogt não previu foi encontrar em Odette uma adversária igualmente versada em guerra psicológica. Durante as sessões de tortura, ela exibia um comportamento que deixava seus captores perplexos. Ela não gritava, não implorava e mal reagia visivelmente à dor. Essa aparente impassibilidade frustrava o próprio propósito da tortura, quebrar a vontade através do medo e da dor. Após meses desse jogo psicológico, os alemães chegaram a uma conclusão parcialmente correta. Odette não cederia aos métodos convencionais de interrogatório. Ela foi condenada à morte por espionagem, mas em vez de ser executada imediatamente, ela foi transportada para a Alemanha em julho de 1944. Naquela época, Paris estava à beira da libertação e os nazistas estavam evacuando prisioneiros valiosos para o Reich. Na Alemanha, Odette foi enviada diretamente para Ravensbrück. Lá, outro aspecto do sistema de campos de concentração foi revelado. Sua função não apenas como um centro de extermínio, mas também como um centro de detenção para prisioneiros especiais, Sonderhäftlinge, que poderiam ser valiosos como moeda. A mentira de Odette sobre o relacionamento de Peter Churchill com o primeiro-ministro britânico, combinada com seu casamento com ele, a colocou nessa categoria excepcional. Ao contrário da maioria dos prisioneiros de Ravensbrück, que eram alojados em alojamentos superlotados, Odette estava confinada em uma cela de isolamento no bunker do campo, um prédio de concreto separado do complexo principal. Esse isolamento, embora psicologicamente brutal, a protegeu das epidemias de tifo e disenteria que dizimaram a população geral do campo. Ela também foi mantida longe das seleções regulares para trabalhos forçados ou experimentos médicos, outra função sinistra de Ravensbrück, onde médicos da SS realizavam procedimentos pseudocientíficos em prisioneiros, principalmente poloneses. As condições em sua cela eram desumanas. Escuridão quase total, frio extremo, comida mínima e isolamento sensorial. Durante meses, o único contato humano eram os guardas que ocasionalmente vinham interrogá-la ou transferi-la para outras instalações. Esse regime, projetado para destruir a sanidade, paradoxalmente se tornou a salvação física de Odette. À medida que a guerra chegava ao fim e o Exército Vermelho avançava em direção a Ravensbrück, em abril de 1945, o comandante do campo Fritz Suren tomou uma decisão que mudaria a vida de Odette e o curso da justiça do pós-guerra. Desesperado para se salvar, Suren a contrabandeou para fora do campo com a intenção de entregá-la pessoalmente aos aliados como um gesto de boa vontade. Em 3 de maio de 1945, ele dirigiu com ela até as linhas americanas, onde esperava negociar sua própria imunidade. O plano falhou espetacularmente. Ao chegar às posições aliadas, Odette imediatamente revelou a verdadeira identidade de Suren e garantiu sua prisão. Anos mais tarde, Suren seria executado por crimes contra a humanidade, em parte graças ao testemunho de Odette, que se tornaria uma testemunha-chave nos julgamentos de Hamburgo contra os oficiais de Ravensbrück. Libertada, mas fisicamente devastada, ela havia perdido todo o cabelo e pesava apenas 45 quilos. Odette foi repatriada para a Inglaterra, onde se reuniu com suas filhas após 3 anos de separação. Os médicos que a examinaram ficaram surpresos com sua sobrevivência, chamando-a de milagre médico, considerando as condições e a duração de seu cativeiro. Em 1946, Odette Sansom se tornou a primeira mulher a receber a George Cross, a mais alta condecoração civil britânica por atos de extrema bravura. Sem precedentes para uma mulher viva, essa distinção refletiu não apenas sua coragem durante o cativeiro, mas também a importância de seu testemunho subsequente contra criminosos de guerra nazistas. Odette Sansom morreu em 13 de março de 1995,
em Walton-on-Thames, aos 82 anos. Seu legado vive não apenas em decorações e monumentos, mas em sua contribuição fundamental para a nossa compreensão do sistema nazista da perspectiva de alguém que não apenas o observou, mas o desafiou ativamente, sobreviveu e, finalmente, ajudou a levar seus perpetradores à justiça. Lilian Rolfe, a operadora fantasma que enganou o Reich. Nascida em Paris em 26 de abril de 1914, Lilian personificou o cosmopolitismo europeu que o nazismo tanto desprezava. Seu pai, George Rolfe, um contador britânico de Devon, e sua mãe, Alexandra Stern, descendente de judeus russos, lhe proporcionaram uma infância entre mundos e línguas. Dessa criação multicultural surgiu uma mulher reservada, mas observadora, que transitava naturalmente entre diferentes ambientes culturais. A vida de Lilian tomou um rumo inesperado em 1933, quando sua família se mudou para o Rio de Janeiro, Brasil. Lá, enquanto a Europa afundava na escuridão do fascismo, ela desenvolveu habilidades que inadvertidamente a preparariam para seu futuro papel. Trabalhando como arquivista na Embaixada Britânica, parte de seu trabalho era monitorar os movimentos de navios alemães no Atlântico Sul. Esse trabalho aparentemente rotineiro lhe deu uma compreensão da inteligência naval e uma noção da importância estratégica de informações precisas. Quando o Brasil rompeu relações com a Alemanha em 1942, Lilian retornou à Inglaterra com uma motivação clara. Ao contrário de muitos agentes que foram recrutados pelo SOE por meio de conexões pessoais ou coincidências, ela se apresentou voluntariamente. Seu perfil, trilíngue, com experiência em classificação de informações sensíveis e conhecimento em primeira mão de territórios ocupados, a tornou uma candidata excepcional. Em abril de 1944, agora com o codinome Nadine, Lilian desembarcou em solo francês com uma missão crítica dentro da Operação Historiador. Ao contrário de Nancy Wake ou Violette Szabo, ela não seria uma organizadora de sabotagem direta ou uma líder max. O papel deles era igualmente vital, mas menos visível. Manter vivas as comunicações entre a resistência de Loiret e Londres, especialmente durante os dias cruciais antes e depois do desembarque na Normandia. O que distinguiu Lilian em campo foi sua extraordinária destreza técnica. Um transmissor de rádio na França ocupada não era apenas um dispositivo, era uma potencial sentença de morte. Os alemães aperfeiçoaram sistemas para detectar transmissões em questão de minutos. Enquanto outros traders sucumbiram ao pânico e cometeram erros fatais, Lilian trabalhou com serenidade matemática. Ele limitou cada transmissão a menos de 90 segundos. Ele nunca usou o mesmo local duas vezes. Ela desenvolveu um sistema de códigos secundários que somente ela e seu contato em Londres entendiam completamente. Quando ela foi capturada em 31 de julho de 1944, em Nargis, ela estava no meio de uma transmissão sobre os movimentos das tropas Panzer em direção à Normandia. Ao contrário de agentes pegos com documentos falsos que conseguiam manter alguma cobertura, ser pego com equipamento de rádio era evidência irrefutável de espionagem. A Gestapo sabia disso, e ela também. O que aconteceu na Avenida Foch revela outra faceta do tratamento particular que os nazistas reservavam às espiãs. Enquanto com os homens, os interrogatórios se concentravam principalmente na obtenção de informações operacionais, com mulheres como Lilian, eles incluíam um componente adicional de humilhação, projetado especificamente para lembrá-las de seu lugar. Um oficial alemão, descrevendo mais tarde o protocolo para interrogar espiãs, mencionou que elas devem ser tratadas de tal forma que entendam a perversidade de terem abandonado seu papel natural. No caso de Lilian, seus interrogadores combinaram tortura física com ataques à sua identidade como mulher. Eles a forçaram a permanecer nua por horas, zombando de seu corpo. Eles a privaram de higiene básica e depois zombaram de sua aparência pouco feminina. Esse aspecto de degradação baseada em gênero foi uma tática deliberada contra policiais femininas. Embora Denise e Violette compartilhassem um destino comum com Lilian em Ravensbrück, cada uma vivenciou o acampamento de forma diferente. Para Lilian, debilitada pela pneumonia contraída durante os interrogatórios, o campo representava uma deterioração física acelerada.
Enquanto outros prisioneiros Nacht und Nebel eram designados para a fábrica de armamentos, Lillian alternava entre a enfermaria improvisada e o trabalho forçado, dependendo de sua capacidade física flutuante. A execução de Lillian, Denise e Violette, em 5 de fevereiro de 1945, seguiu o mesmo protocolo clínico que os nazistas reservavam para prisioneiros especiais. Um tiro na base do crânio, sem testemunhas ou registro formal. Mas mesmo nessa humilhação final, as 3 mulheres deixaram sua marca. Um guarda do campo, interrogado após a guerra, mencionou que os prisioneiros britânicos andavam eretos e se recusavam a ser vendados. A mais magra, provavelmente Lillian, manteve uma expressão impassível até o fim. A condecoração póstuma da Comenda do Rei por conduta corajosa e da Cruz de Guerra Francesa reconhece oficialmente sua coragem, mas talvez a homenagem mais adequada a Lillian Rolfe esteja nas palavras de um operador de rádio londrino que recebeu suas transmissões. Cada ponto e traço que ela enviou foi perfeito, mesmo em suas últimas mensagens, quando sabia que estava sendo rastreada. Esse tipo de precisão sob extrema pressão não é apenas técnica, é um tipo particular de coragem que não tem nada a ver com bravata e tudo a ver com excelência interior. Violette Szabo, a espiã que enfrentou os nazistas sozinha. Nascida Violette Hein Elizabeth Bushell em 26 de junho de 1921, em Paris, sua vida começou na intersecção de 2 identidades que mais tarde simbolizariam a aliança contra o fascismo. Sua mãe, Reine Leroy, era uma mulher provinciana francesa. Seu pai, Charles Bushell, um inglês que serviu como motorista de ambulância durante a Primeira Guerra Mundial. Essa dupla herança lhe deu não apenas o bilinguismo perfeito que a tornaria valiosa como agente, mas também uma personalidade que combinava elementos culturalmente atribuídos a ambas as nações: a paixão emocional latina e a tenacidade fleumática britânica. O ponto de virada em sua vida aconteceu durante as comemorações do Dia da Bastilha, em Londres, em 14 de julho de 1940. No meio do baile, ela conheceu Etienne Szabo, um belo oficial da Legião Estrangeira Francesa que havia escapado da França ocupada para se juntar às forças francesas livres. O amor à primeira vista foi instantâneo e o casamento foi rápido. Eles se casaram apenas 6 semanas depois. A união deles, no entanto, seria marcada pela separação. Etienne foi enviado para a frente africana quase imediatamente após o casamento. Violette, entretanto, descobriu que estava grávida. Em 8 de junho de 1942, ela deu à luz uma menina, Tânia. 4 meses depois, em 24 de outubro, Etienne morreu heroicamente na Batalha de El Alamein, sem nunca ter conhecido sua filha. Essa perda transformou Violette. Aos 21 anos, viúva e com um bebê, ela buscou vingança em vez de segurança. "Vou matar alemães", ele disse simplesmente a um amigo da família. Essa motivação profundamente pessoal a distingue de outros agentes cujas razões para ingressar no SOE eram mais ideológicas ou patrióticas. Para Violette, a guerra havia se tornado íntima. Ela tinha o rosto do homem que havia sido tirado dela. Durante seu treinamento com o SOE, Violette demonstrou habilidades que impressionaram seus instrutores. Ela era uma atiradora nata, superando até mesmo os recrutas homens em precisão com uma pistola. Sua condição física era excepcional. Ele conseguia marchar com equipamento completo por horas, sem demonstrar fadiga. Particularmente notável foi sua maestria no combate corpo a corpo, onde sua pequena estatura, apenas 1,63 m, se tornou uma vantagem, permitindo-lhe executar chaves e quedas com uma velocidade surpreendente. Em 5 de abril de 1944, Violette foi lançada de paraquedas na região da Normandia em sua primeira missão, sob o codinome Louise. O objetivo deles era avaliar o status de uma rede de resistência recentemente comprometida e estabelecer novos contatos. Operando em fazendas isoladas e pequenas vilas, ele conseguiu reunir informações cruciais sobre as defesas costeiras alemãs e os movimentos de tropas, dados que seriam vitais para os iminentes desembarques na Normandia. Tendo completado com sucesso esta missão inicial, Violette retornou brevemente à Inglaterra. Ele passou alguns dias com a filha antes de solicitar imediatamente uma segunda missão. Em 7 de junho de 1944, apenas um dia após o início do desembarque na Normandia,
o Violette desembarcou novamente na França, desta vez na região de Limoges. Sua missão, codinome Vendedor Dundo, era significativamente mais perigosa que a anterior. Ele não apenas coletava informações, mas também coordenava ativamente a sabotagem para impedir o movimento de reforços alemães em direção às praias da Normandia. Os dias seguintes revelaram sua extraordinária capacidade operacional. Ele estabeleceu contato com vários grupos maquis anteriormente dispersos, organizou lançamentos aéreos de armas e participou pessoalmente da explosão de uma ponte ferroviária e de uma subestação elétrica. Ao contrário de outros agentes que operavam principalmente como agentes de ligação ou transmissores, Violette frequentemente assumia o papel de combatente direto. O episódio que selaria sua lenda ocorreu em 10 de junho de 1944, quando ele viajava de carro com Jacques Dufour, um líder da resistência local. Ao se aproximarem de um posto de controle alemão perto de Salon-Latour, eles imediatamente entenderam que a situação era crítica. O posto estava fortemente armado e eles já haviam sido vistos. O que se seguiu foi um dos confrontos mais extraordinários envolvendo uma agente feminina durante toda a guerra. Enquanto Dufour tentava escapar a pé, Violette tomou a decisão consciente de cobrir sua retirada. Armada apenas com uma submetralhadora Sten e 8 carregadores, ela enfrentou sozinha uma unidade alemã de mais de 20 soldados. Por quase 30 minutos, Violette manteve os alemães sob controle, mudando constantemente de posição, disparando rajadas curtas e precisas, forçando-os a se protegerem enquanto Dufour escapava para uma floresta próxima. Testemunhas o descrevem alternando posições entre uma árvore e uma vala, movendo-se com a fluidez de alguém que treinou exaustivamente para combate. Sua técnica tática, fogo e movimento demonstravam um nível de treinamento militar que deixava os soldados alemães perplexos. Somente quando ela esgotou sua última munição, ela tentou se retirar. Uma queda infeliz durante sua fuga causou uma torção no tornozelo que levou à sua captura. Mesmo assim, ela sacou sua pistola reserva e feriu um soldado antes de finalmente ser subjugada. Os soldados que a capturaram, surpresos e furiosos com a resistência da jovem, inicialmente a trataram com brutalidade física. Entretanto, um policial que chegou ao local, reconhecendo seu potencial valor como fonte de inteligência, ordenou sua transferência imediata para centros de interrogatório especializados. Primeiro em Limoges e depois na infame sede da Gestapo na Avenue Foch, em Paris, Violette passou por um regime de interrogatório particularmente duro. Relatos indicam que ela foi submetida a técnicas conhecidas como tortura avançada, um eufemismo para tortura que incluía imersão prolongada em água gelada, choques elétricos e repetidas execuções simuladas. A resposta de Violette a esses métodos foi única entre os agentes capturados. Nem o silêncio de Noor, nem a manipulação psicológica de Odette, mas um desafio direto e provocativo. Essa atitude, longe de lhe granjear misericórdia, intensificou a severidade de seu tratamento. Um relatório interno da Gestapo a descreveu como excepcionalmente perigosa e mentalmente indomável. A classificação resultou em sua rápida transferência para o sistema de campos de concentração, onde esperavam quebrar o que os interrogadores convencionais não conseguiram fazer. Em 8 de agosto de 1944, Violette foi deportada para a Alemanha no mesmo transporte que levou Denise Bloch e Lilian Hoff. Todos os 3 foram enviados diretamente para Ravensbrück, onde foram classificados como prisioneiros Nacht und Nebel. Em 5 de fevereiro de 1945, Violette foi executada junto com Denise Bloch e Lilian Hoff. As 3 mulheres foram levadas para o quintal do crematório do campo e baleadas na nuca. Violette tinha 23 anos e deixou sua filha Tânia, de apenas 2 anos e meio. Após a guerra, Violette Szabo se tornou uma das oficiais femininas mais condecoradas. Ele foi condecorado póstumamente com a Cruz de Jorge, uma das maiores condecorações britânicas por bravura, e a Croix de Guerre francesa com estrela de bronze. Sua história inspirou o livro Carve Her Name with Pride, de R.J. Miney, 1956, mais tarde adaptado para um filme estrelado por Virginia McKenna, que se tornaria um dos primeiros retratos cinematográficos populares de uma espiã. Sua filha Tânia, criada pelos pais de Violette, dedicou grande parte de sua vida a preservar e espalhar o legado de sua mãe.
Em 2000, ela publicou Jovem, Corajosa e Bonita, uma biografia que complementava a imagem heróica de Violette com dimensões mais pessoais e íntimas. Em 2009, ela doou a Cruz de Jorge de sua mãe ao Museu Imperial da Guerra em Londres, onde ela é exibida como um símbolo da coragem feminina em tempos de guerra. Hoje, monumentos em sua homenagem podem ser encontrados em Londres e em Warmelo Turn, Herefordshire, onde ele passou parte de sua infância. Seu nome também aparece no Memorial de Valençay e no Museu da Resistência de Limoges, perto do local onde lutou sua última batalha.